Vejam só, meus caríssimos, Michele renuncia ou foi induzida a renunciar à presidência do PL. O certo é que Michele, neste dia 30 de junho, tira licença, deixa a presidência do PL, não sei o que foi que aconteceu. A gente está recebendo muitas informações e nós vamos tratar sobre esse assunto nesse momento, porque pode ter chegado o fim da Michele Bolsonaro, não só na presidência do PL, mas na política. Ela pode ter enterrado a sua própria carreira política antes mesmo dela começar. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro está de viagem para a Argentina. E lá na Argentina, Flávio dá um show e, mais uma vez, o ladrão de 9 dedos, que está lá numa cúpula do Mercosul, acaba passando vexame, porque o Javier Milei, que é o grande anfitrião, mudou até a agenda para não encontrar com o ladrão de 9 dedos. Eu vou trazer para a nossa conversa de hoje sobre esses assuntos o professor Carlos Lyron, que já está aqui a postos para a gente conversar sobre estes e outros assuntos que estão movimentando os bastidores da política neste dia 30, já virando aqui para o dia 1º de julho. Problemas técnicos, tivemos que entrar um pouquinho mais tarde, mas está tudo bem. Professor Carlos, seja bem-vindo. Boa noite, Joel. Boa noite a todos os telespectadores que nos assistem. Mais uma terça-feira, um prazer enorme estar aqui com vocês para comentar, né? E essas notícias que o Joel acabou de mencionar, e muito possivelmente surgirão outras. Uma terça-feira bastante movimentada, né? Com essa decisão da Michele, e levando em consideração o que já vem acontecendo nas últimas semanas. E então, pautas muito interessantes, Joel. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Então, vamos aos temas de hoje, vamos aos assuntos. Pois é. Fomos pegos de surpresa com essa notícia, mas já era de se esperar, uma vez que a crise da Michele com o Flávio Bolsonaro e todos os outros filhos do presidente Jair Messias Bolsonaro, ela estava escalando e eu acho que chegou num ponto insustentável no momento em que a Michele grava aquele vídeo de quase meia hora para fazer um verdadeiro desabafo e fazer críticas políticas muito pesadas ao Flávio, que acabaram ali não sendo muito bem recebidas, até mesmo por aquela base mais próxima da própria Michele Bolsonaro. A tal ponto do presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, ter que viajar ou de volta ao Brasil às pressas, porque ele estava, não sei se era na Europa ou se era nos Estados Unidos. Então, ele volta às pressas para tentar colocar panos quentes nesta crise, que acaba culminando com a Michele. Eu acredito que ela não renunciou. Eu acredito que ela foi convidada a se retirar da presidência do PL, uma vez que ela estava, nesse instante, mais prejudicando do que ajudando a sigla com a candidatura do Flávio Bolsonaro. Professor Carlos Lyron, olha aqui as informações que a gente vem recebendo. Após crise com Flávio, Michele deixa a presidência do PL. Decisão foi anunciada após a primeira-dama divulgar vídeo em que expôs divergências no bolsonarismo e criticou aliados. A decisão ocorre 6 dias após ela protagonizar uma crise pública no bolsonarismo ao divulgar um vídeo em que expôs divergências dentro do grupo político. Ela criticou aliados do ex-presidente Bolsonaro e relatou um desentendimento com o senador Flávio, conforme nós ficamos sabendo por aquele vídeo, que não foi ninguém que nos contou, nós assistimos ao vídeo na sua íntegra. Professor Carlos Lyron,
O que deve ter acontecido nos bastidores para Michele chegar a esse ponto de causar tumulto na campanha do Flávio Bolsonaro, exatamente no momento em que ele se recupera daquele baque após o vazamento do áudio lá com o Daniel Vorcaro? Pois é, Joel, tem muita coisa para ser dita, né? Muita coisa para a gente falar. Então, se você me permite, eu vou fazer um apanhado assim bem geral. Eu estava com muita vontade de falar desse tema, porque algumas pessoas entenderam realmente o que está acontecendo, mas nem todo mundo entendeu. Então, vamos lá, vamos aos fatos. O que acontece? A Michele, com todo respeito, ex-primeira-dama, esposa do Bolsonaro, não é ninguém, não seria ninguém, Joel, com todo respeito, sem o Bolsonaro. Ela é a esposa do Bolsonaro. A ex-primeira-dama, ela é a Michele Bolsonaro. Agora, tira o nome Bolsonaro, com todo respeito, quem é a Michele? Ela não tem voo próprio na política, uma carreira própria, construída na política antes do Bolsonaro. Certo? Então, primeiro é importante que a gente entenda esse contexto. Agora, vamos lá. Quem está por trás da Michele? Quem está por trás da Michele? Eu tenho dito isso, Joel, eu acredito que eu devo ter falado isso em uma outra live aqui, bem rapidamente, porque não era um tema ainda explorado, tão importante. Quem quer a Michele como candidata, pré-candidata e, eventualmente, candidata à presidência da República é a própria esquerda. Então, a própria esquerda, Joel, está por trás de tudo isso desde muito tempo, tanto com a... E o sistema, né? A Faria Lima, enfim. Por quê? Tanto a esquerda, né, como o Centrão, tinha vontade de ter a Michele como pré-candidata, especialmente a esquerda. Por quê? Porque seria muito fácil derrubar a Michele lá na frente. Então, ainda dá tempo para mudar. Então, eles estão ainda tentando essa cartada. Bota a Michele de candidata a presidente, lá na frente eles aparecem com um vídeo da Michele aí, e quem vai defender a Michele? A Michele não tem lastro político próprio. Apesar de todos nós gostarmos dela como a ex-primeira-dama, aquela princesa que ela foi para nós, para a direita, né? O respeito que a gente tem por ela, por ser a ex-primeira-dama e a esposa do Bolsonaro. Né? Então, a gente tem esse respeito. Então, a esquerda queria que a Michele fosse candidata. Por isso que eles botam na pesquisa e botavam na pesquisa que o Flávio tem rejeição, que não sei o quê, que aquilo outro, que a Michele é que seria a candidata ideal. A mesma coisa com o Tarcísio. Se o sistema bota o Tarcísio, beneficia o Lula. Quem ia defender o Tarcísio depois que aparecesse algum escândalo? Qualquer escândalo. Ninguém iria defender o Tarcísio. Tá tendo algum problema, Joel, com o som? Você me ouve direitinho? Tá tudo ok, pode continuar. Sim, certo. Pois bem, então, tanto a Michele como o Tarcísio, se acontecesse qualquer escândalo, aparecessem vídeos deles aí, áudios, Joel, eles não têm lastro político, eles não têm 25% a 30% da população que votariam neles independentemente de qualquer coisa, assim como o Lula tem, a esquerda tem. O Lula pode roubar o mundo inteiro. Ele pode bater na população, ele pode escravizar, ele pode massacrar, como vem fazendo. Ele tem 25% a 30% do eleitorado, independentemente de qualquer coisa. E, no caso da direita, só o Flávio tem isso. Haja visto o que aconteceu, né? Os áudios do Vorcaro e tudo isso, e o Flávio não mudou. Ele continua com o mesmo índice nas pesquisas. Então, não houve uma mudança significativa. Então, a primeira coisa é isso, entender que por trás da Michele tem interesses. Joel, assim como existe Deus, existe o demônio. O demônio existe e vem cochichando no ouvido da Michele. Um desastre político para ela, que tinha todo o respeito da direita,
todo o carinho que a gente tinha por ela, e ela fazer umas coisas absurdas dessa. É um desastre político. Para ela e para a direita, mas principalmente para ela. Ela tinha uma candidatura ao Senado garantida. Tinha possibilidade de ser presidente no futuro, faltou paciência. E aí entra outro assunto, Joel, relacionado, que é quando você não tem preparo. Joel, quando você é filho lá do rei, da rainha da Inglaterra, o imperador do Japão, né? Quando você é de uma família real, você passa por todo um treinamento para ocupar o cargo de rei um dia e de rainha um dia. Então você, desde criança, desde a infância, passa por um treinamento, uns certos protocolos que você precisa ter, precisa aprender para entender o poder, para saber conviver com o poder. E quando você não tem isso, quando você vem de uma base muito fragilizada, que não sabe o que é o poder, ele sobe para a cabeça e as pessoas fazem coisas absurdas, ridículas. Pode ser o caso da Michelle. Talvez ela não estivesse preparada para tamanho poder e ela achou que agora já era dela, que era uma construção própria. Então, faltou maturidade, faltou paciência, faltou uma assessoria competente. E digo mais, Joel, por trás da Michelle, eu suspeito que tinha um outro interessado na pré-candidatura da Michelle, o próprio Silas Malafaia. Imagine, Joel, a Michelle presidente, o Bolsonaro falece por alguma razão, né? Não tem mais o Bolsonaro e a Michelle é presidente. Quem iria controlar a Michelle? Quem iria mandar na Michelle? Quem iria decidir o que a Michelle fala? O guru religioso. Pode ver que a Michelle... Joel, nós somos... Eu vou para várias igrejas. Eu sou cristão, na verdade. Mas, assim, eu não coloco Deus no... Sabe? Tem a fala... Olha, essa fala aqui é uma fala, um comentário político. Eu não preciso botar Deus em tudo. A Michelle faz questão de botar Deus. Cada 10 palavras que ela fala, 4 são Deus. E é meio que usar o nome de Deus em vão. Mas, enfim, o ponto é o seguinte, o Silas Malafaia pode estar por trás, porque ele teria controle da presidência caso a Michelle fosse presidente. A outra coisa, o Bolsonaro, digamos que o Bolsonaro faleça por alguma razão, infelizmente. A Michelle, de repente, se casaria jovem, se casaria com uma outra pessoa. Cadê o legado do Bolsonaro? Não ficaria o legado. Então, o Bolsonaro fez correto, com todo respeito. E aqui eu estou sendo honesto, como eu sempre serei. Comentários honestos para a gente refletir, para o povo brasileiro refletir. Não estou medindo, né, pesando muitas palavras, com todo cuidado, aquele mimimi, né, porque a gente está falando aqui de uma mulher. A gente está falando honestamente. Então, assim, sem o Bolsonaro, quem é a Michelle? Então, o Bolsonaro fez correto em escolher o Flávio. E isso gerou na Michelle um certo ciúme. Ela achava que já era ela, que tinha que ser ela, que ela já tinha conquistado por mérito tudo isso, o direito de ser presidente do Brasil. E não é bem verdade. O Bolsonaro fez a decisão correta, colocar o Flávio maduro, experiente, né? Entende de poder, já vem de um berço onde se prepara melhor para isso, consegue dialogar com todas as alas da política brasileira, com todo mundo, né? Então, tomou a decisão correta, Joel, e, né, em colocar o Flávio, causou um certo ciúme na Michelle, ela não soube conter, deixou de ser a mulher virtuosa, religiosa virtuosa, parceira, esposa, mãe, né? E vazou uma informação que ela não deveria nunca. Olha a oportunidade que a Michelle perdeu. Ela poderia, Joel, muito bem ter segurado isso por alguns anos e escrever um livro, e esse livro teria tido uma repercussão absurda no futuro. Né? Ela poderia, sei lá, daqui a 4, 5, 10 anos, dizer, olha, eu quero contar num livro o que aconteceu lá em 2026. Né? E teria uma repercussão absurda. Então, assim,
ela deu um tiro no pé, se prejudicou, se autodestruiu muito rapidamente e tentou prejudicar a direita e jogar a eleição no colo do Lula. Então, pode ver, Joel, quem mais está repercutindo essa notícia? A própria esquerda, que está adorando tudo isso. E só para fechar, então, Joel, tem uma coisa que eu aprendi já mais recentemente, eu tinha ouvido muito falar disso antes, mas assim, eu ficava desacreditando. Joel, a gente não pode ser puro demais. Pureza demais assusta. A gente precisa ter a humildade e entender que a gente é imperfeito. Eu sou imperfeito, você é imperfeito, e a Michelle precisa entender que ela é imperfeita. Ela não é essa pureza, né? E ninguém pode querer ser isso. Ter pureza demais, isso assusta. Então, o puritanismo é um problema. E aí, outra coisa ainda, Joel, que ela fez para piorar, foi agora mostrar esse vídeo também, né? Repostar esse vídeo do Anthony Garotinho, né? Que não tem moral para falar de ninguém, que deveria estar preso e que deixou, né? É um descondenado também. Há 3 meses atrás, se eu não me engano, o STF o descondenou, né? Então ele também está usando a Michelle, né? Falando isso, e ela postando, ou seja, é muita ingenuidade. Então, assim, Joel, para fechar, foi um tiro no pé, foi muito ruim, muito desrespeitoso com o próprio presidente Bolsonaro, e a gente sabe do carinho que o presidente Bolsonaro tem com seus filhos, né? Com todos, mas em especial com o Flávio Bolsonaro. Então, ela criou uma crise não só política, mas dentro da família, piorou uma crise que já existia, né? E fez muito mal a ela mesma e a família e a todo o Brasil. O que é que eu recomendaria para a Michelle? Eu espero que ela venha a público e peça desculpa. Seria muito bom para ela vir a público e dizer que ela errou, que foi tudo errado, que ela errou completamente em tudo, e pedir desculpa, que foi imaturidade, tudo isso que a gente está falando, que ela assumisse essa culpa e aí pedisse perdão para a gente dar a ela uma segunda chance, porque foi muito feio, muito errado, muito ridículo. Joel. Certo. Então, chegando muitas informações, eu dou aqui a informação para vocês que está circulando nos principais portais, mas eu não dou certeza para vocês que as coisas aconteceram exatamente assim como a velha mídia está retratando. Mas está rolando na velha mídia esta informação aqui, eu quero passar para vocês e depois aqui cada um tire suas próprias conclusões. Olha só. Saindo agora no Estadão. Bolsonaro diz a aliados que Michelle é incontrolável e já mediu forças até com ele. Antes do vídeo no qual a ex-primeira-dama acusou Flávio de humilhá-la, ex-presidente afirmou em várias ocasiões que ela não entendia os meandros da política e nunca admitia perder. Não sei até que ponto esta informação ela é verídica, como eu estou dizendo para vocês, mas é o que está circulando aí nos bastidores de Brasília e vazou na velha mídia. Mas de uma coisa eu pessoalmente tenho certeza: Michelle Bolsonaro está agindo totalmente como uma amadora na política. Não demonstra nenhuma maturidade, não demonstra ter experiência, expertise. Acho que ela nunca leu Maquiavel, nunca leu, não sabe nem que Maquiavel existe, porque se ela tivesse lido Maquiavel, ela já teria compreendido que um político de virtude nunca vai agir pela emoção. Ou um político de virtude, ele nunca vai querer colocar as suas virtudes, suas qualidades morais cristãs
à frente das qualidades peculiares a um político. Michele mete os pés pelas mãos ao misturar as duas coisas. Política é um jogo no qual você, às vezes, tem que renegar seus próprios valores em nome de algo maior. Às vezes, você tem que dar um passo atrás para você poder dar 2, 3 à frente. Às vezes, você vai ter que fazer alianças com aquele que era o seu inimigo. Se você tem 2 inimigos, para você vencer um inimigo que é mais forte, se você tiver que fazer aliança com um inimigo que é mais fraco, faça aliança. É uma questão de sobrevivência. Do que adianta você dizer que não se alia com seus adversários e acabar morrendo? Então, eu tô começando a me indignar com a postura da Michele, porque essa postura dela é uma postura que em nada agrega para a campanha do Flávio, acaba favorecendo o Lula, e o Lula ganhando a eleição, sei lá como, o cara vai passar mais 4 anos. Mais 4 anos de Lula é mais 4 anos de Bolsonaro preso na masmorra, no calabouço. Pode anotar aí. Se o Lula ganhar essa eleição, Alexandre de Moraes se fortalece, o STF se fortalece, não vai ter mais conversa com Bolsonaro, vão jogá-lo numa solitária, vão matar o cara, porque eles sabem que agora eles estão com todo o poder. Pergunto, a Michele não tem meia dúzia de neurônios para fazer um raciocínio desse? Ou será que a essas alturas do campeonato já seria mesmo o que ela queria? Que o Bolsonaro fosse morto para ela herdar o capital político do marido? Será que é isso? Será que é esse cálculo que a Michele está fazendo a essas alturas do campeonato? Porque não é possível que ela continue jogando contra o Flávio, que é o candidato que está no páreo para derrotar o Lula, para dar uma chance ao Bolsonaro e a todos os presos do dia 8 de janeiro. Eu não quero acreditar que a Michele seja moralmente tão baixa a ponto de desejar que o Flávio perca essa eleição para o Lula continuar mais 4 anos torturando o Bolsonaro, torturando os patriotas do dia 8 de janeiro e toda a direita, só para que ela apareça daqui a 4 anos como o nome que pode salvar o Brasil da tragédia da esquerda. Eu não quero acreditar num negócio desse. Espero que essas informações que estão vazando pela mídia que sejam falsas. Eu ainda tenho um fio de esperança que a Michele venha a público e esclareça tudo isso, né? E que a gente se una, né, em torno da direita. Agora, prosseguindo aqui com as informações que vão chegando, tem mais coisa acontecendo aí. Damares diz que não irá à reunião de Flávio com mulheres e prevê ausência de Michele. A Damares, ela faz parte do grupo da Michele, né? Elas são como carne e unha. Michele, aí tem a Celina Leão, que é vice-governadora atual, governadora no exercício lá no Distrito Federal. E tá aqui, ó, uma reunião importante que o Flávio vai fazer com as mulheres. Seria importante a presença de todas as mulheres do PL, todas as mulheres de direita que apoiam o presidente Bolsonaro, que apoiam a direita, mas está aqui, ó, Damares, que só é quem é porque foi apoiada por Bolsonaro. Se não fosse Bolsonaro, Damares não seria senadora, ela seria eternamente uma assessora parlamentar. Mas agora o orgulho, a prepotência parece que subiu a cabeça de todo mundo aí, ó. E ela está fazendo bico de nojinho para o Flávio Bolsonaro. Vamos lá. O encontro com mulheres conservadoras está previsto para quarta-feira, dia 1º, né? Amanhã, hoje, praticamente. A senadora Damares Alves disse nesta terça-feira que não irá ao encontro do senador Flávio, principal pré-candidato à presidência pelo bolsonarismo com mulheres conservadoras. A reunião está prevista para hoje, daqui a pouco. Segundo Damares, a ex-primeira-dama Michele também não deve comparecer. E tem mais, ó. Michele ameaçou se desfiliar do PL.
mas foi demovida por Damares e Celina Leão. Em reunião com Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, Michele Bolsonaro ameaçou se desfiliar do PL. Mas logo depois foi demovida por Damares e Celina Leão, e aqui tem até uma foto que vazou dela chegando aí, me parece que muito transtornada para essa reunião, e aí convenceram ela de não sair do PL, ela não queria só entregar o cargo. Eu acho que ela não entregou o cargo, na verdade. Eu acho que o Valdemar da Costa Neto chegou para ela e disse, olha, não dá mais, Michele. Você assina uma carta aí dizendo que você vai pedir demissão, mas não foi por livre e espontânea vontade. Foi a pressão, né? Deram a ela a sua oportunidade de escrever ali uma cartinha fazendo a renúncia para sair menos feio. O certo é que o encontro, olha, entre ela e a Celina Leão e a Damares aconteceu depois das 15 horas na sede do PL em Brasília. Segundo relatos, Valdemar fez um apelo para que Michele não se desfiliasse da sigla agora e repensasse a ideia. A ex-primeira-dama, porém, deixou a reunião decidida a sair da sigla. O eventual anúncio de desfiliação agora implicaria também na desistência da pré-candidatura dela ao Senado. Da sede do PL, Michele seguiu para o Palácio Buriti, sede do governo do Distrito Federal. Lá reuniu-se com a governadora Celina Leão e com a senadora Damares Alves. Outra notícia que eu não coloquei aqui é que a Michele, inclusive, disse que ainda não desistiu da sua candidatura ao Senado. Diante das circunstâncias que nós estamos vendo, professor Carlos Lyron, a Michele ainda tem chance de alguma sobrevida na política? Olha, Joel, ela ainda tem, né? Precisa pedir desculpas, né? O que ela está muito mal assessorada. Ela faz parte desse grupo aí com a Damares, né? E tem outros, Silas Malafaia e tal, outros gurus ali soprando no ouvido dela. Mas assim, ela tem chance ainda. Nós não podemos esquecer que ela é a esposa do Bolsonaro. Então, ela precisa vir a público e pedir desculpas. Ela precisa assumir que foi tudo uma bobagem, um deslize absurdo e assumir a culpa. É a única solução para ela. Agora eu quero só te fazer uma provocação bem aqui. Tu está dizendo que ela é esposa do Bolsonaro. Eu vou te perguntar até quando? Pois é, Joel, já existem conversas aí, já tem até blogs, pessoas aí falando de divórcio, que ela está forçando um divórcio. Depois do que ela fez aí, para quem conhece o Bolsonaro, é claro que ele está muito chateado com isso. Né? O clima em casa com certeza não está bom. Exatamente, Joel, com certeza, porque assim, você sabe, de fora, qualquer pessoa que mexe com os filhos do Bolsonaro, ele é uma onça para proteger os filhos dele mesmo ali, né? E então a própria Michele fazer isso, né? Trazer esse conflito a público, quer dizer, ela errou, Joel, absurdamente. Então, assim, só que aí ela precisa voltar atrás, assumir os erros, pedir desculpa para os filhos, pedir desculpa para o Bolsonaro, pedir desculpa para nós, para o público, para a sociedade brasileira. Ela errou e pediu uma segunda chance. Ela precisa ter humildade para fazer isso. E aí sim, que ela vai ouvir. Ela não entende mesmo de política, ela precisa ter humildade para saber disso. Né? Se o Flávio falou isso para ela ou não, não importa, ela realmente não entende. Ela ainda está aprendendo, ela melhorou muito. Ela chegou, né, em 2018 sem entender nada. E aí ela foi aprendendo, ela melhorou, né? E aí ela aprendeu a discursar e tudo. Só que o poder subiu para a cabeça, ela achou que ela já era a rainha da Inglaterra, como se diz, né? E não é. Ela tem um futuro ainda pela frente, é jovem, ela construiu realmente, através do PL Mulher, algumas relações, né, em vários estados. Ela ainda tem chance, Joel. Agora, precisa pedir desculpa, porque ela pisou mesmo na casca da banana, como se diz, terrivelmente. Então, um erro crasso, como se diz, né? Um erro absurdo aí. Aí, ela voltando atrás, pedindo desculpa, tem chance. Ela pode ainda vir a ser candidata a senadora, né? Se eu não me engano, por Brasília, que ela está pleiteando,
né? E seria eleito assim. As pessoas perdoam, Joel. Agora, você precisa pedir perdão, precisa pedir desculpas, e ela nos deve uma desculpa. E entrar na campanha do Flávio 100%, trazendo as mulheres aí, né? E é claro, o Flávio está já buscando ali uma outra opção, né? Trazer uma vice-mulher, que eu concordo também, tá tudo bem. Então, o Flávio já dizia isso antes, né? De ter uma vice-mulher e está se encaminhando para isso. Já vi aí essa semana surgirem nomes novos aí, como por exemplo, o braço direito lá do Paulo Guedes, né? Eu esqueci o nome. Não sei se é Priscila, uma coisa. Não, Priscila é a substituta da Michelle, né? Que era a vice. Mas, enfim, é provável que venha aí uma vice-mulher, e isso é bom, né? Eu concordo também, eu acho que ajuda a pacificar um pouco isso aí, esse campo, né? E se for uma mulher também bem ligada à igreja, tá tudo bem, é bom também, ajuda a trazer esse público. Porque o que a esquerda está fazendo? A gente olha, hoje mesmo eu estava vendo vários vídeos aí do Lula e a Janja nas igrejas, né? E, inclusive, se eu não me engano, hoje eles tiveram uma reunião com os católicos, né? Vários padres, enfim, sacerdotes, enfim. E, se eu não me engano, foi hoje, mas se não foi, sei que está acontecendo essa reunião aí, eles buscando atrair esse público cristão aí, especialmente os católicos e aquela ala ligada à teoria da libertação, né? Teologia da libertação. Então, é importante que a gente mantenha o público evangélico, especialmente, né? Que traga uma mulher. E o papel da Michelle, Joel, continua sendo importante. Ela errou absurdamente, mas ela ainda tem uma chance de voltar atrás e pedir perdão, e será perdoada se ela fizer isso. Agora, precisa ter a humildade para dizer, olha, realmente, pessoal, eu vacilei, errei, eu não sabia, me usaram, teve gente aí que me usou, né? Então, demônio veio aqui, eu vi umas vozes demoníacas, né? E aí terminei prejudicando, peço desculpas, mas eu vou entrar agora na campanha e vou ajudar, né, para a gente reverter esse quadro. Viu, Joel? Tem chance ainda. Eu acho que ela perdeu completamente a credibilidade. Não tem mais credibilidade. Perdeu. Muita gente, o pessoal que gostava dela, que tinha simpatia, perdeu completamente. Olha, Joel, Ela se deixou ser seduzida pela possibilidade de assumir o poder, né? Agora você imagina se uma mulher com esse caráter frágil assume o poder. O que faria uma vez na presidência da República, né? Eu acho que isso não convém, não combina com os valores de quem é cristão, especificamente dos evangélicos, né? O pessoal não tolera uma conduta do tipo dessa que a Michelle fez, infelizmente. Pois é, Joel, a mulher virtuosa, né, da Bíblia, né, aí ela deixou de ser isso, né? Deixou de ser a mulher virtuosa que a gente esperava que ela fosse, né? Mas a Bíblia também, e ela fala muito de Deus, né, Joel? Tem perdão. Perdão é base de sustentação, né, para os cristãos. Agora, outra coisa. Deus perdoa, mas a sociedade não. Deus perdoa, a sociedade, a política não. A outra coisa, Joel, que quando você pega e compara aquilo que aconteceu com aquele abraço dela no Alexandre de Moraes. Quer dizer, a compaixão, o que ela demonstrou, né, ali com Alexandre de Moraes, ela não demonstra esse perdão, esse mesmo, sei lá, de dar o benefício da dúvida ao Flávio Bolsonaro, né? Então, assim, ela termina entrando em contradição. E aí, Joel, vou trazer aqui uma outra coisa que é meio assim freudiana, talvez tenha a ver com a síndrome de Estocolmo, né? Aquela coisa, aquele abraço no Alexandre de Moraes, aquilo, eu não entendi ainda aquilo, né? Como ela fez aquilo, porque ela não tinha nem que estar próxima. E aí, né, se ela tivesse pego na mão e mostrado postura, você pegava na mão, estica o braço,
esticava o braço para o Alexandre. Já que não tinha para onde sair, se ela tivesse uma situação num corredor, não tinha para onde sair, você estica o braço, uma mulher virtuosa faria isso, estica o braço, se curva um pouco para trás, né? Coloca a sua cintura para trás um pouco, né? E faz só um aperto de mãos. Mas ela pareceu aquela coisa, né, de ter aquela atração pelo o algoz, o seu algoz, né, o algoz do seu marido, que é também o algoz dela, de toda a família. Então, realmente, a Michelle tem cometido uns erros absurdos, muito mal assessorada, João. Muito, muito. É importante, eu acho que o Valdemar da Costa Neto, ou outras pessoas que têm acesso a ela aí, precisam chamar ela no cantinho e conversar. Ou essa reunião de hoje, possivelmente isso possa ter acontecido, né? Claro, mas assim, alguém tem que chamar a Michelle no cantinho, botar ela no lugar dela e fazer com que ela. Essas verdades que nós estamos falando aqui, Joel. Alguém precisa ter a competência para chamar ela no canto e dizer isso. Fazer ela baixar a cabeça, chorar, se ajoelhar e pedir desculpas à sociedade brasileira, né? E ela ter a segunda chance, Joel, de se redimir, de ter uma segunda chance. Eu acho que isso vai acontecer, Joel, ainda. Eu até elogiei a Michelle quando ela abraçou o Alexandre de Moraes. Do meu ponto de vista, ali ela foi virtuosa. Ela demonstrou maturidade para poder lidar com um adversário que é o seu algoz, demonstrando altivez. Ali na situação, quem saiu humilhado foi o Alexandre de Moraes. Poxa, olha a grandiosidade que essa mulher tem. Tem a capacidade de superar toda a maldade que um tirano está fazendo contra o seu esposo, contra a sua família. Ela, numa atitude cristã, de humildade, de respeito, vai até o seu algoz, como Jesus Cristo disse assim, ó, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Eu gostei da atitude dela. Agora, engraçado é porque ela tem essa postura em relação ao Alexandre de Moraes, mas porque o Flávio Bolsonaro, de repente, disse uma palavra, duas que ela não gostou, aí ela fica com esse rancor, a tal ponto de estar disposta a destruir a campanha do Flávio Bolsonaro, fazer ele perder a eleição, a despeito do próprio marido sofrer as consequências na pele, possivelmente morrendo na prisão, mas mesmo assim ela está lá insistindo para o cara sair derrotado da eleição. Aí é que não dá realmente para entender. Ela seria uma mulher virtuosa se ela dissesse, poxa, eu sei que eu estou certa, eu sei que o Flávio está errado, mas eu vou me resguardar, eu vou me segurar, vou engolir esse sapo, não vou extravasar, mesmo estando certa, porque nesse momento é a medida mais correta, você pensando nos fins que você vai atingir. Infelizmente, ela não teve essa maturidade de se segurar. Eu sei que todo mundo tem suas pretensões pessoais de concorrer a um cargo. Quem não gostaria de ser presidente da República? Se eu tivesse um pingo de chance de ser presidente da República, eu agarraria essa possibilidade. E talvez ela não tenha tido a capacidade de entender que há um tempo determinado para tudo debaixo do sol. Tudo tem seu tempo. Já está escrito lá pelo sábio, se não me engano, lá em Eclesiastes. Então, eu acho que ela colocou o carro na frente dos bois, achando, não, ela tem que ser candidata a presidente, é agora que é a vez dela. Passando, inclusive, por cima do desejo e da ordem do próprio marido. Isso é o que eu acho que, assim, escancaradamente não combina com a mulher virtuosa, conforme diz o cristianismo, né? A mulher virtuosa é aquela que às vezes abre mão da sua própria vontade para seguir a orientação do marido, que é o cabeça da casa. Não é ela que toma as decisões finais, é o marido. Joel, eu tô olhando aqui. À medida que você estava falando, eu já tinha refletido sobre isso, e aí eu fui aqui viajando um pouco, refletindo sobre uma coisa que eu já tinha dito outras vezes. Eu acho que eu cheguei a falar isso numa das lives anteriores aqui, muito rapidamente. Mas eu já falei
pessoalmente para várias pessoas que estavam defendendo a candidatura da Michelle, pré-candidatura da Michelle e do Tarcísio. E hoje eu já falei aqui de novo, vou só assim reforçar. Olha o que está acontecendo, olha o que nós estamos discutindo nesse momento, olha as pautas, olha o que está sendo pautado na mídia, tanto a mídia tradicional como as mídias digitais. Olha o que nós estamos discutindo. E o que foi que a Michelle fez? Ela soltou 2 vídeos dela mesma, repostou um do Garotinho, do Anthony Garotinho, que é um bandido, um canalha, e gerou esse problema todo, né? Agora eu te pergunto, olha o que aconteceria se a Michelle... E olha a repercussão que isso está tendo. Agora, vamos lá. Imagine que a Michelle é quem fosse a pré-candidata à presidência e a esquerda tivesse soltado vídeos dela, sei lá, com o Vorcaro, com o Alexandre de Moraes, com o Valdemar da Costa Neto. Olha o desastre que seria. Não precisaria ser verdade, Joel. Não precisaria ser verdade. Poderia ser com inteligência artificial. Poderia ser áudios fakes. Quem iria sustentar a Michelle? Que é aquilo que eu venho falando. Isso só comprovou essa teoria que eu venho falando antes de saber. Eu não esperava que a Michelle fosse fazer isso. Mas eu já vinha falando disso antes. Eu dizia, olha, se vazar qualquer coisa do Tarcísio ou da Michelle, eles não têm lastro político para sustentar. A direita está batendo na Michelle. Eu digo assim, batendo, acho que vou retirar a palavra, fazendo críticas duríssimas. E com razão, a Michelle. A esquerda está explorando, está usando isso. Agora, imagine se saísse um vídeo da Michelle, sei lá, com Valdemar da Costa Neto, um vídeo íntimo, com intimidade, com qualquer pessoa, com Alexandre de Moraes, sei lá, com qualquer um outro. Olha o desastre que nós teríamos nos enfiado se a gente tivesse colocado a Michelle como pré-candidata. Eu fui contra desde o começo. Toda vez que alguém falava na Michelle, eu disse, não faz sentido. Ela não tem lastro político para isso. Seria um desastre. Aí seria colocar a eleição no colo do PT, de novo, mais 4 anos de PT. A mesma coisa com o Tarcísio. Aqueles que ficam defendendo o Tarcísio. Aí só no caso, eu defendia, inclusive, lá atrás, o ano passado, eu defendia o Eduardo, que nós temos que dar o crédito. Você que é de direita, você que é patriota, não pode esquecer disso. O Eduardo Bolsonaro, e aqui é uma leitura política, que não é emoção, não. Eu já morei lá fora. Às vezes a gente esquece, pessoal, de quem está no campo de batalha. O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estariam presos, o Alan dos Santos, se estivessem no Brasil. Eles estão exilados nos Estados Unidos, lutando por nós, por uma democracia. Esses sim estão lutando por democracia. E nós só estamos aqui hoje podendo falar o que nós estamos falando, mesmo correndo risco, porque eles saíram do Brasil e estão dando essa condição para nós. Se eles estivessem aqui, estariam calados, presos, assim como o Daniel Silveira e outros. Né? Então, o fato deles terem ido para os Estados Unidos, levado isso para a comunidade internacional, exposto à ditadura brasileira, é que está nos dando voz hoje. Então, nós temos que ser gratos, sim. Todo mundo comete erros. Às vezes o Eduardo fala coisas que não deveria, o Paulo Figueiredo fala coisas que não deveria, o Alan dos Santos. De novo, nós não somos perfeitos. A gente comete erros. Mas quando a gente erra, a gente tem que ir lá ter a humildade de pedir desculpas e assumir que errou, né? Porque a gente é imperfeito, né? E que não foi intencional o erro. Mas, não podemos deixar de reconhecer a importância, viu, Joel e patriotas, do papel do Eduardo Bolsonaro, que tem sido um herói. Eu, inclusive, achava que ele iria voltar para cá para ser o candidato a presidente. Então, tá tudo bem que colocou o Flávio. O Flávio é menos... Ele consegue articular melhor. Então, eu aceitei. Beleza. Flávio, tá tudo bem. Com o Flávio, a gente vai também. Tá ótimo. Foi acertado. Mas o Eduardo Bolsonaro
é presidenciável, está preparado, está convivendo com a comunidade internacional, tem preparo, tem o reconhecimento, né? E nós não podemos esquecer disso, que ele e o Paulo Figueiredo estão lá nos Estados Unidos lutando para que o Brasil tenha uma democracia e que a gente sai dessa democradura que nós estamos vivendo aqui, nesse momento. Joel. Pois é, eu quero trazer para vocês aqui agora o vídeo, né? Que a Michelle compartilhou no perfil, porque às vezes as pessoas trabalhando o dia todo não tem tempo para estar acompanhando assim as redes sociais. Eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo que a Michelle postou nos stories dela, insinuando que o garotinho teria algum vídeo do Flávio, possivelmente naquelas festas de orgia que o Vorcaro promovia, né? Aí depois eu vou voltar com o vídeo do garotinho desmentindo a Michelle Bolsonaro. Vejamos. O nome da festa, a Noite das Astronautas. Eu falei, a Noite das Astronautas? O que é isso? Aí fui ver o vídeo. As mulheres peladas, os homens pelados, mas as mulheres tinham um capacete de astronauta na cabeça. E aí, o homem, para escolher a mulher, levantava aquela viseira do capacete e disse, é essa aqui que eu quero. Gente, isso é um absurdo. Deputados, senadores, governadores, muitos secretários, homens que defendem a família. Sinceramente, sabe? Não é questão de moralismo, não. Isso é barbaridade. Como é que o sujeito... Esse Vorcaro, isso é um 7-1 qualificado. O nome da festa... Aí, ó, esse vídeo aí a Michelle coloca: a verdade de Jesus Cristo vai prevalecer. Isso que a Michelle postou aqui, ó. Aí, o pior não foi essa postagem. O que piorou a situação foi a resposta que o garotinho deu a Michelle, né? Porque ele revelou bastidores de que a Michelle e a sua assessoria estariam pressionando ele para que ele entregasse esse vídeo nas mãos deles, porque supostamente seria o grande trunfo, a bala de prata, para derrubar a candidatura do Flávio. Isso é que soou mais sórdido. Michelle, olha, eu tive com você rapidamente, não tenho maiores possibilidades com você, mas eu não conheço você. Hoje, algumas pessoas até próximas de você, senadoras, e outras pessoas ligaram para mim pedindo vídeo. Não tem jeito. Eu só falo uma coisa, e o que eu falo a mesma coisa para todo mundo. Sabe uma propaganda que tem contra assédio sexual, que diz, não é não? Então, não é não para Michelle e para quem quiser. Só quero que não haja exploração política. O que é exploração política? Porque em determinados momentos da minha fala, eu digo, pessoas que defendem a família. Eu não sei quem você acha que estava lá. Da minha parte, nem você, nem ninguém vai saber. Eu não estou aqui para enfrentar uma tirada de candidatura no tapetão. Quando eu estava assistindo o seu vídeo, aquele que você fez contra o Flávio, quando você relatou a confusão que você iria estar ao tempo com essa questão da mulher excluída da chapa lá no Ceará, isso aí não é vídeo amador. Você não ia querer transformar a sucessão no Brasil num assunto do Ceará. Eu sou muito franco. Tá? Disse aqui, e talvez seja por isso que o Flávio não gosta muito de mim, o candidato é Tarcísio. Não estou dizendo que você não seja um bom candidato. Entre ele, o Tarcísio e o Flávio, eu achava que o Tarcísio era melhor. Mas disse, como eu não voto no PT, eu votarei no candidato que estiver representando o campo conservador. Não estou aqui servindo a projeto de ninguém. Meu compromisso. Então tá aí, o garotinho dizendo que a Michelle
juntamente com seus aliados, estavam doidos para pegarem esse vídeo para ver se usavam como arma para acabar com a campanha do Flávio Bolsonaro. Só que o garotinho disse que não vai revelar, né? E aí ficou muito feio para a Michelle, né? Porque mostra que realmente ela está jogando pesado contra a candidatura do Flávio. Isso aí foi que pegou. Joel, rapidamente, só dizer, né? Olha, eu fico feliz, Joel, do meio aqui que a gente tá aqui nós dois e o chat aqui também muito qualificado, né? Um até colocou aqui e eu concordo, né? Assim, os comentários que a gente está vendo aqui, eu estava dando uma lida aqui nos comentários de alta qualidade, né? Pessoas que são que estão antenados com o que realmente está acontecendo, né? Então, assim, é um público realmente diferenciado. Mas o cidadão comum, Joel, lá, ele não sabe o que está acontecendo, não tem noção. Eu vou mais uma vez falar isso, Joel. Nós estamos numa guerra. É uma guerra. Não tem negócio de terceira via. É polarizado. São dois campos. Um campo é do bem e o outro é do mal, Joel. Então, a gente tem que esperar tudo dessa turma. Enquanto nós estamos aqui, olha, a gente trabalha, é professor, dá aula e tal, a maioria dos nossos telespectadores aqui, com certeza, são pessoas que trabalham, que estudam, que se preocupam, que querem um Brasil melhor, um mundo melhor para todos, independentemente de raça, cor, gênero, enfim, né? A gente sabe que é isso. Mas enquanto nós somos assim, Joel, lá na esquerda, tem o mal, umas pessoas maldosas, ruins, o que de pior existe na sociedade, só tramando o mal, Joel, pensando em destruir o mundo, em destruir as pessoas, destruir as famílias, destruir as economias. É o que esse pessoal pensa, Joel. Eles querem defender drogas, tudo que é ruim. Enquanto a gente defende tudo que é bom e a gente quer conservar o que é bom, a gente não conserva o que é ruim. O conservador conserva o que é bom, o que foi testado, a gente viu que funciona. E eles confundem isso. Eles querem o quê? Destruir tudo aquilo que a gente constrói, né? Tudo aquilo que funciona, tudo aquilo que é bom, eles têm inveja e eles querem destruir. Isso existe, Joel. É uma guerra do bem contra o mal. Isso é fato. E aí é o mal operando. É o mal operando. Esse garotinho está a serviço do mal também, do sistema. Do nada ele aparece, do nada aparecem esses vídeos, do nada o demônio vai lá, Michele, reposta o vídeo do garotinho. Eu não estou só falando do mundo espiritual, Joel. Assim, tem esse mundo espiritual, essa guerra espiritual acontecendo, e ela é incorporada. Tem pessoas agindo, pessoas de carne e osso agindo, que incorporam esses demônios, pelo visto. Porque, assim, esse pessoal da esquerda, Joel, eles fariam de tudo para se manter no poder. Joel, olha, qualquer um de nós aqui, a gente entende que está no poder, que ele pode ter alternância, que não precisa ser um partido X. Nós aqui não queremos que seja o PL para sempre na presidência do Brasil, ou o Novo, ou o PP, ou o partido XYZ. A gente nem pensa nisso, não quer saber qual é o partido. A gente só quer que as coisas sejam feitas para o bem de todos, que não haja corrupção, né, que haja uma prestação de serviço para todos, que haja menos imposto, né, que a gente reduza imposto. Ou seja, a gente quer que haja mais incentivo para o empreendedorismo, para as pessoas trabalharem, viver dignamente, sem depender do Estado. Enfim, a gente quer um mundo melhor para todos. Mas enquanto a gente está pensando nisso, do outro lado, Joel, é o mal 24 horas. E aí, não é que todo mundo lá é mal. Você tem vários níveis de esquerdistas, de comunistas, de petistas. Você tem aquele que pensa, né, o mastermind, o que desenha o mal, que vai lá e bota o mal na cabeça dos outros. Você tem os propagadores, os que vão espalhar as notícias, e você tem os que são ingênuos,
que são só usados, Joel, que são pessoas boas que convivem comigo e com vocês, né? São pessoas boas. Eu sou professor, você é professor. No meio nosso tem muitas pessoas que são pessoas boas. A gente vai lá e eles são bem intencionados. Eles acham que estão fazendo bem. Eles são ingênuos. Eles estão sendo usados pelo mal, mas na cabeça deles eles foram doutrinados de modo que eles não são mal intencionados. Eles estão a serviço do mal, mas sem saber. É só porque eles são pessoas ingênuas. Então tem isso também lá. Não é que todo mundo é má, tem aqueles que são só usados, né? Então, mas é importante que a gente entenda esse contexto, né? Enquanto a gente está querendo fazer o bem aqui, tem um lado ali 24 horas tramando o mal. Eles querem a destruição do Brasil, eles querem esse partido para sempre no poder, implantando uma ditadura comunista, eles querem os ladrões lá corruptos roubando e a gente se ferrando, o país inteiro quebrado, as famílias endividadas, tudo caro, um desastre total, Joel. E eles não estão nem aí para isso, eles não estão preocupados com isso, eles só querem estar no poder para sempre. Eu estou vendo alguém dizer aqui que a Michelle deveria se dedicar, nesse momento, a cuidar do marido, a cuidar do presidente Bolsonaro. Pelo que eu estou vendo, a leitura que eu estou fazendo do cenário, talvez eu vou dar aqui alguns dias ou alguns meses para a gente ver a notícia de uma possível separação. Se não for antes de passar essa eleição, depois das eleições, eu acho que o Bolsonaro não vai mais ter clima para continuar com a Michelle. Percebendo agora o cenário que está acontecendo, eu acho que a Michelle está fazendo também cálculo político, porque se ela separa do Bolsonaro agora, ela vai perder todo o seu capital político, vai perder, aí ela não tem chance realmente de se candidatar e se eleger a senadora. Vimos aqui que ela ameaçou sair do PL, mas não desistiu da candidatura dela ao Senado. Sem Bolsonaro, ela não consegue se eleger nem a presidente de sindicato dos flanelinhas. Ela precisa do Bolsonaro. Então, nesse momento, ela vai continuar fingindo ser a esposa exemplar, cristã, recatada e do lar, que está fazendo tudo para defender o marido. Só que internamente, todo mundo sabe. Internamente, essa relação entre eles dois não está nada bem. Primeiro, o vídeo que ela gravou, ela não comunicou a Bolsonaro. Bolsonaro ficou sabendo, segundo vazaram algumas informações, Bolsonaro ficou sabendo porque ele estava assistindo televisão e de repente começaram a falar do vídeo. Ela não falou para o marido, o vídeo foi escrito, ela não mostrou o texto para o marido antes, disse, olha, eu vou gravar um vídeo, esse aqui é o texto, o que você acha, aprova, posso falar, posso não falar. Ela não fez isso, então pegou o Bolsonaro de surpresa. E aí o Bolsonaro tem um projeto, esse projeto é o filho dele, ela deveria estar em concordância, mas aí está discordando diametralmente e pega toda a estrutura política e partidária do PL para fazer um ato gigantesco para sabotar a candidatura da pessoa que foi indicada pelo marido. Me diga, tem condições de noite eles deitarem na mesma cama em perfeita harmonia? O filho e eu enteado, né? Eu dou minha mão para você bater de palmatória, porque eu sou do tempo que professor ainda batia em aluno de palmatória, assim, ó. Eu dou essa mão bem aqui, ó, para você. Dá 100 palmatoradas aqui, ó. 100 bolos, como a gente dizia por aqui, se a relação entre eles dois estiver bem. Então, eu tô dando aqui para vocês. Vamos ver alguns dias, meses, para de repente a gente ouvir a notícia de que a Michelle se separa do Bolsonaro. Eu acho que a relação entre eles já acabou há muito tempo. Só estão tentando manter as formalidades. Joel, eu sou muito otimista e eu torço para o melhor. Se eu fosse ligado a Michelle, se eu fosse próximo deles,
eu iria dar um conselho para a Michele fazer o seguinte: Michele, peça desculpas para todo mundo, para o Brasil, para o Bolsonaro, para os filhos. Se coloque no seu lugar, né, do seu tamanho, do tamanho que você é. Não tem essa mania de grandeza, esquece essa síndrome de grandeza. Entenda quem você é isso aqui. Mostrava ela no espelho, você é isso aqui. Peça desculpas, seja humilde, paciente. E eu iria torcer também, Joel, para Deus dar ao Bolsonaro muitos anos de vida. E saúde. Saúde que ele merece. Muitos anos de vida e muita saúde. Para ele continuar sendo esse líder que a gente aprendeu a admirar, né? que abriu oportunidade para nós no Brasil de podermos estar aqui e falar, senão a ditadura realmente já teria sido completamente implementada no Brasil. Ela está já a 90 e alguma coisa %, né, de ditadura do Brasil. Se a gente perder essa eleição, já era, acabou. Não terá mais voto. Será aí uns 100 anos, se a gente perder essa eleição agora. Não teremos mais eleição em 2030 se a direita perder essa eleição, se o Flávio Bolsonaro não for eleito por alguma razão. Mas assim, Joel, torço para que o Bolsonaro tenha muitos anos de vida, muita saúde, que a gente ganhe essa eleição, que a Michele volte atrás, peça desculpa. Não torço pelo divórcio, eu torço para que ela volte atrás, que ela recupere o respeito que a gente tinha por ela, que ela volte a ser a esposa do Bolsonaro, virtuosa, sabe? E eu torço para o melhor. Eu espero que isso aconteça. Não custaria nada, Joel, para ela fazer isso. Seria muito fácil. Ela realmente está sendo usada, muito mal assessorada, e se afastar das pessoas que deram maus conselhos para ela, né? Então eu torço por isso, Joel, que isso aconteça, porque o Bolsonaro merece, né, ter uma vida longa, digna, saudável, e o Brasil inteiro agradece, né, e também merece que a gente, sabe, a gente vinha pensando, Joel, em botar o país nos trilhos, aí acontece uma coisa dessa, né, uma fraqueza da Michele, né, eu acredito que foi uma fraqueza, Joel, assim, como eu estou falando, é espiritual, existe uma encarnação aí, né, tem pessoas reais mal assessorando ela, né, também, mas a gente torce para o melhor, que o Flávio seja presidente, que a gente passe a focar, Joel, na economia, que é o que realmente importa, né? Mas eu continuo insistindo que a Michele, por ser uma mulher que a gente colocava ela como referencial, ela gera um clima de decepção muito grande e desesperança com a política. Porque, poxa, uma mulher quando o perfil de Michele Bolsonaro, que se dizia ser cristã, que a gente acreditava nela, que ela fazia algo de coração, pensando no país, etc., se sacrificando. Poxa, se ela agora se revela ser uma oportunista que estava pensando só em interesses próprios, não estava nem para o marido, não estava nem para o país, como que o eleitor vai olhar e vai continuar acreditando no Flávio? Como que vai acreditar em outro candidato? A percepção que se passa é de que todos são farinha do mesmo saco, como historicamente a gente aprendeu que político é tudo ladrão, que político é tudo mentiroso. Então vai chegar um momento que o eleitorado que estava disposto a sair de casa, a votar no Flávio para tirar o Lula, esse cara pode simplesmente dizer, olha, que se dane, é tudo a mesma coisa, eu não vou mais votar. E é numa dessa aí que numa eleição extremamente disputada, voto a voto, o ladrão de 9 dedos acaba ganhando a presidência novamente. Agora, eu já venho dizendo aqui para vocês que nos seguem, que se o Lula, não sei como, ganhar essa eleição novamente, infelizmente, nós não vamos poder continuar tendo esse canal aqui, falando sobre política do jeito que nós falamos, questionando, criticando, e tendo o nosso posicionamento de direita, sendo adversários do desgoverno. A gente não vai ter mais essa possibilidade. Eu não vou arriscar meu pescoço a esse ponto. Não sou nem doido. Não sou doido de arriscar o meu pescoço
arriscar ser preso, arriscar ter os poucos bens que eu tenho para me manter e manter minha família, ter tudo isso confiscado depois que eu for preso, perder meu emprego, perder minha fonte de renda, não vai aparecer ninguém para me dar um centavo. Estou me sacrificando, correndo risco hoje, colocando a cara a tapa, criticando esse desgoverno, trazendo a verdade, lutando pela campanha do Flávio Bolsonaro. E aí aparece essa cavalo de Troia, praticamente para sabotar e botar tudo a perder. Se Lula ganhar a eleição, olha, acabou, está tudo perdido. De repente eu vou começar a fazer receita de bolo aqui no canal, fazer receita de qualquer outro tipo de coisa, farmar aura como o pessoal está fazendo por aí agora e está dando engajamento. Vou fazer qualquer tipo de coisa, menos falar sobre política, porque eu não quero ir para a cadeia. Eu não quero ir para a cadeia de graça, porque é isso que vai acontecer. Ou você vai rezar na cartilha do Lula, do STF, ou então você vai para a cadeia. E é com esse tipo de coisa que a Michelle está contribuindo com as atitudes que ela está tomando. Estamos agora em cima de 1h23, já desse dia 1º/7. Nós estamos nos aproximando aqui já para as nossas considerações finais. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Gente, o assunto é realmente muito polêmico, é muito sensível, é preocupante, triste. Eu faço essa live hoje comentando isso aqui e eu vou deitar triste, vou acordar amanhã triste com todo esse dilema que está acontecendo. Eu esperava que em 2026 a gente tivesse a família de Bolsonaro toda unida, a gente tivesse a direita se reunificando, aqueles grupos dissidentes, até o MBL, toda essa turma aí, tivesse se reunindo todo mundo, vamos esquecer nossas diferenças, o importante é o país, vamos nos ajudar, o candidato é o Flávio, vamos agarrar a mão dele, nós vamos vencer essa eleição. As diferenças a gente vai ver depois, porque a gente tem um país de 200 milhões de pessoas para salvar. A gente tem a responsabilidade de não deixar que esse país entre no colapso. Eu digo isso, não é nem por mim. Minha vida praticamente já está vivida. Agora, eu tenho uma filha de 8 anos, que ainda tem a vida toda pela frente. Eu não quero que ela viva num país onde ela não vai ter liberdade de expressão, onde ela não vai ter liberdade religiosa, onde ela não vai poder ter seu posicionamento político, onde ela vai ser doutrinada, praticamente ela vai ser adestrada e vai seguir os princípios do comunismo, do socialismo, porque não vai ter outra abertura para outro discurso que não seja essa doutrinação na escola, na igreja, na televisão, no rádio, nas redes sociais, nos livros, no teatro. Aonde você for, vai ser essa ideologia que vai estar sendo inculcada na cabeça das pessoas, até mesmo dentro das igrejas, como é o caso da China. A igreja lá tem acho que 2 deuses, né? Um deus é Jesus e o outro deus é o ditador Xi Jinping. É isso que eles querem fazer aqui no Brasil. Então, ver esse pessoal brigando realmente me deixa indignado. Porque, poxa, eu estou aqui dando meu sol, me arriscando. Aí os caras que estão lá na frente, como a Michelle Bolsonaro, que deveria ser o exemplo de união, é a primeira a promover esse tipo de briga. É desanimador. Mas nós estamos no jogo. E eu vou continuar acreditando até que o juiz dê o apito final. Professor Carlos Lyron, gostaria que você tivesse as suas considerações finais, e aí a gente vai encerrando por hoje. Pois é, Joel, estou com você também nessa, viu? Eu estou um pouco triste, né, com tudo isso também, porque eu sempre defendi isso, né, que a gente estivesse unido em 2026, toda a direita, né? Inclusive, eu até defendo que a gente nem deveria ter outros pré-candidatos da direita, era todo mundo já numa candidatura só, todo mundo agora, né, apoiando o Flávio, foi o pré-candidato que o presidente Bolsonaro escolheu, e então união na direita. Então eu fico muito triste quando eu vejo toda essa desavença, né,
da direita, essas brigas desnecessárias. A gente tem visto, não só agora no caso da Michelle, mas vários outros, né? Nicolas envolvido, o Eduardo, o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, o Eustáquio. Então, todos nós com o mesmo objetivo, todos nós queremos a mesma coisa. Por que nós vamos brigar? Tá tudo bem se você discorda de uma coisa aqui, de outra ali, mas não precisa a gente ficar se autodestruindo ali, né? Quando, na verdade, nós temos um inimigo em comum, que é a esquerda. Esse, sim, é o nosso verdadeiro inimigo. Beleza, uma vez que a gente derrotou a esquerda, nós estamos no poder, aí beleza, tá tudo bem, a gente pode ter lá umas brigas internas. Mas agora não dá. Agora, Joel, é tirar a esquerda do poder, tirar esses corruptos do poder, essas pessoas que estão destruindo o Brasil, destruindo a economia, destruindo as famílias, destruindo as pessoas, né, que nos fazem muito mal. E é verdade, Joel, se a gente não ganhar essa eleição, não terá eleição em 2030, viu? Então, esse pessoal que está pensando, vamos destruir o Flávio agora, porque aí em 2030 vamos ser nós, não vai ter 2030, não terá mais. Você aqui só vai ter 3 caminhos no Brasil, Joel. Eu, particularmente, certeza, Joel, se a gente não ganhar essa eleição, eu vou embora. É certeza. Eu vou fazer essa live aqui, Joel, lá dos Estados Unidos. Eu vou lá para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, vou para um outro lugar, e aí sim eu vou fazer de lá. Mas aqui, Deus me livre de eu abrir minha boca no Brasil em 2027, se o Flávio Bolsonaro não for presidente. Se o presidente for o Lula, tchau, pessoal. Pode cair fora, todo mundo. O país acaba. O país se acaba, não tem como. Não tem como. Eu faço aqui esse pedido. Por favor, povo brasileiro, acordem! O país está tomado de assalto por criminosos, por organizações criminosas. Nós precisamos tirar esse pessoal do poder para que a gente possa respirar, viver, ter liberdade, trabalhar, estudar, poder pensar, poder se expressar. Com esse pessoal aí não tem condição. Eles só querem a destruição, corrupção, roubo, destruição da economia, dos valores, não tem futuro. Já deu, já chega, ninguém aguenta mais. A gente precisa mudar. Não tem condição, povo brasileiro, precisamos parar o PT, acabar com essa organização criminosa que tomou nosso país de assalto. Ninguém aguenta mais. Então, Joel, mais uma vez, a gente fica muito triste. Eu espero que todo mundo se una para a gente tirar o PT do poder. É isso. Não tem mais o que falar. É isso. Precisamos tirar o PT do poder. Eles são demoníacos, estão nos destruindo, estão destruindo o país, estão destruindo as famílias. É um desastre total, é perda total, né? Como se diz. Então, é isso. Joel, mais uma vez agradecer pela oportunidade, gostei muito dessa discussão. Eu estava com muita vontade de falar desse tema, porque estava me incomodando muito. E, de novo, como eu sou um pouco otimista, eu espero que a Michelle venha a público, que ela peça desculpas e que ela, né, que consiga unir a família Bolsonaro, que é uma família que luta pelo Brasil, todos eles, né? A gente deve um pouco da liberdade que ainda resta no Brasil aos Bolsonaros, a direita deve um pouco isso a eles, de eles terem se colocado também na linha de frente, Joel. Eles apanham todos os dias, pode ver o tanto de pessoas que os odeiam, gente ruim os odeiam, porque eles estão lá, eles são sim uma pedra no meio do caminho do sistema, e estão nos defendendo, estão defendendo o país. Então, Joel, mais uma vez é isso. Obrigado pela oportunidade. Um abraço para todos os telespectadores, todos que nos assistem. Parabéns pelos comentários fantásticos aí, de pessoas muito bem esclarecidas, né? Então, a gente fica feliz de estar falando ali a mesma linguagem. Então, é isso. Um abraço a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês e
torcendo por um país melhor, que é isso que a gente quer. Quem não é inscrito ainda, inscreva-se aqui no canal. Gente, nos ajudem a bater 200 mil patriotas inscritos aqui no canal. Nos ajude. Eu estou fazendo esse apelo aqui para vocês. Nós estamos agora com 199.838 patriotas. Nós estamos precisando aqui o quê? De 262 patriotas para a gente bater essa meta de 200 mil. Eu estou querendo chegar a essa meta de 200 mil o quanto antes. Eu acredito, estou trabalhando para o Flávio ganhar essa eleição. Se ele ganhar essa eleição, vai melhorar demais para a gente que produz conteúdo, vai melhorar a economia para você, vai melhorar para todo mundo, né? A gente vai voltar a ter liberdade de expressão, a gente não vai mais ter medo de criticar ministro de STF, presidente da República, político, qualquer pessoa, a gente vai voltar a ser como era. Eu já tenho saudade desse período em que você poderia criticar padre, pastor, pai de santo, questionar ministro do STF, questionar o presidente da República, questionar deputado, senador, prefeito, e a gente não tinha aquela sensação de a qualquer momento a Polícia Federal bater na nossa porta. Hoje a coisa ficou ruim. E é por isso que eu estou nesse trabalho. Nós estamos juntos para a gente derrotar o atraso do Brasil, que é o PT, que é o Lula. Obrigado mais uma vez. Se você quiser ajudar o canal, está aqui o nosso Pix aqui embaixo. Você pode tornar-se um membro aqui em cima também. Temos o nosso YouTube Shop aqui, onde nós temos diversos produtos também, onde você pode adquirir camisa do Flávio Bolsonaro, boné do Flávio Bolsonaro, camisa do Bolsonaro, perfume do Bolsonaro. Temos aqui bandeiras do Brasil. Temos também o nosso compressor digital aqui, ó, para você calibrar os pneus do seu carro, da sua moto, bicicleta, balão. Uma série de utilidades que você pode fazer com este aparelhozinho bem aqui, ó. Tem até lanterna também, ó. Você pode, ó, tá no escuro, lá na estrada, o pneu murchou, você não se preocupa. Usa o seu aparelhinho, você calibra o seu pneu e você não fica no prego, não perde tempo e não se suja trocando o pneu para colocar o step. Tá aqui, você toca na tela, vai aparecer um cardzinho, aí você clica em cima, vai entrar lá no link, você adquire e a gente ganha um bônus, né, que vai para patrocinar este nosso trabalho. Obrigado, bom dia já, tchau, tchau e até